Sempre tem alguma mulher que vai dizer: nossa, como eu estou me sentindo sobrecarregada. Eu não consigo dar conta de tudo. Olá, meu nome é Júlia, eu tenho 3 filhos e eu resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouco com vocês sobre um assunto que está no universo materno, seja de qual bolha, de qual comunidade, de qual tribo você participe. Isso é um assunto em comum entre as mães. Quando eu converso com as minhas amigas, quando eu converso com as minhas vizinhas, quando eu converso com as pessoas da minha família, sempre tem alguma mulher que vai dizer: nossa, como eu estou me sentindo sobrecarregada. Eu não consigo dar conta de tudo. E, evidentemente, com 3 filhos, né? Estou no começo da minha 3ª gestação, mas claro, já sou mãe de 3. Porém, com 2 criancinhas pequenas, eu entendo muito bem esse sentimento de me sinto sobrecarregada, tenho muita coisa para fazer, tenho mais demandas do que eu consigo suprir, eu não tenho tempo suficiente para tudo que eu preciso, não consigo dar conta de tudo. E, recentemente, especialmente depois de uma conversa que eu tive com uma amiga muito querida, eu comecei a pensar muito sobre esse assunto. Na época ela me relatou, ela estava gestante ainda, ela me relatou que se sentia muito cansada e que precisou abrir mão de algumas coisas super importantes para ela, né, em vista do bebezinho que ia chegar. E, enfim, ela me relatou aquilo com tanto peso, com tanta dor, que aquilo me despertou, me acendeu a curiosidade, me causou aquele espanto. Ah, se vocês ouvirem a bateção aí, é que os meus vizinhos estão em obra, então não tem como. Ou eu gravo de dia com os vizinhos em obra, ou eu gravo de noite, a luz fica horrível. Vamos ficar com o barulho do vizinho, tá tudo bem. Mas voltando, essa minha amiga, ela tava me contando com bastante dor no coração que ela teve que deixar algumas coisas importantes pra ela de lado, já que ela teria um bebezinho chegando, né, um segundo filho, e de fato não iria conseguir dar conta de tudo. E aí, eu pensei bastante sobre isso e resolvi gravar esse vídeo para compartilhar algumas coisas, para ter uma conversa com vocês. Isso aqui não é um vídeo de dicas exatamente, isso aqui não é um vídeo também de relato exatamente, é um vídeo pra gente conversar. Você pode pegar seu café, seu chazinho, senta aí, fica bem acomodado, põe o videozinho enquanto você vai lavar uma louça pra gente conversando. Papo de amiga. Bom, para começar falando sobre sobrecarga materna, o que é estar sobrecarregada, né? Você tem capacidade para levar uma carga e tem uma carga a mais, né? Você está com sobrecarga, você está com coisas a mais do que a sua capacidade. Isso aí já é um indicativo interessantíssimo, né? Porque está relacionado com a nossa própria capacidade, né? Se de fato nós temos uma capacidade limitada e cada pessoa vai ter essa capacidade limitada tanto pelas disposições pessoais, de personalidade, de estado de vida, de condições financeiras, de condições sociais, de condições psicológicas, às vezes de condições intelectuais, né? Quanto também essa condição vai ser limitada pelos fatores externos, né? Se você tem filhos pequenos, se você tem filhos grandes, se você tem ajuda em casa, se você não tem ajuda em casa, se o seu marido ele participa mais ativamente dessa carga que você carrega na maternidade. Então, essa questão da sobrecarga, ela é um amplo espectro, né? Eu posso me sentir sobrecarregada com uma quantidade de tarefas e de demandas e outra pessoa se sentir ok, né? Não se sentir sobrecarregada com essa mesma quantidade de demandas e tarefas. Eu posso me sentir sobrecarregada tendo um filho ou 2 e pode ter uma mãe que tem 5 e ela não se sente sobrecarregada. Fato é que esse estado psicológico, quando você sente que existe mais demandas, mais coisas a fazer, mais coisas a suprir do que aquilo que você de fato tem capacidade, ou seja, você tem uma contingência própria, seja de dentro para fora, seja de fora para dentro, fatores internos ou externos, e essa contingência, essa capacidade limitada, ela tá te dando um indicativo, né? Qual que é o indicativo? Tem carga a mais. Logo, para que você não se sinta sobrecarregada, você vai precisar tirar essas cargas. Aí entra um grandíssimo problema. Quem é que quer abrir mão, ou quem é que pode abrir mão
das coisas que nos fazem, né, das coisas que nos fazem sentir sobrecarregadas, nós às vezes não queremos e muitas vezes não podemos abrir mão dessas coisas. E aí, Júlia, o que é que eu faço? A pergunta que eu faço pra você é possível dar conta de tudo? No sentido de que é possível que a gente consiga atender todas as demandas às quais nós somos chamadas? É uma pergunta. Por que que eu falo isso? Porque se você for ver bem, pela quantidade de tempo que cada uma dessas coisas necessita, pela quantidade de tempo que você tem disponível, pela quantidade de esforço que cada uma dessas coisas solicita, pela quantidade de esforço que você consegue dar, que você consegue ter, talvez você vai perceber uma coisa não muito reconfortante. Talvez a conta não vai fechar. Aliás, se você se sente sobrecarregada, é justamente isso, né? A conta não está fechando. Bom, aí a gente entra com uma primeira intervenção, digamos assim, né? Um primeiro ponto a ser pensado. Essas inúmeras demandas da tua maternidade, da tua vida como mulher, né? Da tua vida integralmente. Eu estou falando sobre carga materna porque esse é um assunto que as mães colocam nestes termos, né? Mas fato é que no nosso mundo, basicamente, todo mundo se sente um pouco, pelo menos, sobrecarregado. Mas é claro que, quando a gente fala da maternidade, existem uma pessoa ou outras pessoas que estão completamente sob os nossos cuidados. Nós temos o dever de educar o corpo, a alma, o espírito, dar critérios de moralidade, ensinar a se comportar, cuidar da alimentação, cuidar da roupa, fazer a lição do colégio. É muita coisa. De fato, é muita coisa. E ainda há quem diga que não. Imagina. Hoje em dia é muito mais fácil ter filho. A gente tem lava-louça, a gente tem máquina de lavar roupa, a gente tem água encanada e energia elétrica. Meu Deus, é muito mais fácil. Isso aí, inclusive, talvez seja assunto para um próximo vídeo. Será que é mais fácil ser mãe hoje em dia ou era mais fácil antigamente? Fica aí o questionamento. Se você acha que é mais fácil hoje em dia, você comenta aqui embaixo. Se você acha que era mais fácil antigamente, você comenta aqui embaixo também. Vamos ver o que vocês acham. Mas voltando ao assunto do vídeo, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, e que eu precisei pensar muito porque eu sou mãe, eu me sentia e me sinto bastante sobrecarregada, né, hoje eu me sinto um pouco menos depois de ter avaliado essas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês, é o seguinte: quais destas cargas eu realmente preciso? Quais dessas demandas, elas são essenciais, elas não são acidentais, elas não são acessórias, elas não são correspondentes a um desejo apenas, a eu gostaria que fosse assim, eu queria muito que fosse daquele jeito. O que, dentre todas as coisas às quais eu sou chamada, como mãe, como esposa, como mulher, eu preciso mesmo desse critério que eu mesma criei? Mesmo que esse critério ele tenha sido influenciado por outras pessoas, pela sociedade, pelas pessoas que a gente acompanha na internet, pelos nossos ideais, que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem. Mas assim, eu realmente preciso atender essas demandas? Então vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Bom, eu tenho 2 filhos pequenos e a minha casa é uma casa comum, uma casa normal, né? Gente normal, gente como a gente. E aí, eu tenho que cuidar da casa, cuidar das crianças, eu preciso trabalhar, eu trabalho em home office, mas eu preciso trabalhar. Eu quero me cuidar, eu quero estar com o cabelo bonito, eu quero estar com a pele bonita, eu quero fazer as unhas, quero me cuidar, quero estar bem apresentável. Eu também quero fazer exercício físico, porque, né, todo mundo precisa fazer exercício físico hoje em dia, questão de saúde, tô precisando e tal. Mas eu também quero estudar, né, eu quero ter uma vida intelectual, eu quero ter uma vida de estudos. Enquanto, né, ter vida de estudos, então também quero ter uma rotina espiritual, mais importante ainda que a vida intelectual, a vida espiritual. Então eu preciso rezar, eu preciso ir na missa, sou católica, né? Eu preciso ir na missa, preciso rezar o terço, eu preciso fazer oração mental, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. Bom, todas essas coisas são demandas reais, né? Nada disso, né? Cuidado com a casa, cuidado com os filhos, cuidado comigo mesmo, cuidado com a vida intelectual, com a vida espiritual. Nada disso pra mim é negociável.
Todas essas coisas são de suma importância pra mim. Se eu deixar de lado, eu com certeza não vou ficar feliz, eu vou ficar amargurada, eu não vou ficar contente com a vida, né? Até porque todas essas coisas, elas fazem parte dos meus deveres de Estado. Eu, como esposa, tenho alguns deveres para com meu marido. Eu, como uma pessoa que sou dona de uma casa, né? Moro numa casa, vivo numa casa, sou responsável por esse lar. Eu tenho alguns deveres ali que eu não posso negligenciar. Eu, como mãe, tenho inúmeros deveres, inúmeras demandas que eu não posso negligenciar. Eu, comigo mesmo, também tenho demandas que eu não quero, que eu não quero negligenciar. Aqui a gente já entra num ponto. Eu, como uma pessoa que quer estudar, eu tenho demandas que neste papel ideal eu crio, mas que talvez eu não precise realmente fazer exatamente como tá aqui nesse meu ideal. Do mesmo modo, a vida espiritual. Às vezes a gente tem um plano de práticas espirituais que talvez ele não vai se encaixar na tua rotina, porque para que você cumpra com essas demandas deste ideal, tanto de beleza, tanto de vida intelectual, tanto até da vida espiritual, né? Se você consegue cumprir todos os seus deveres de Estado e ainda assim ficar gata, bonita, arrumada, estudar pra caramba e rezar muito, beleza, minha amiga. Esse vídeo aqui você pode comentar, dar suas dicas pra nós. Mas assim, pra gente que é male-male ali meio mortal, gente normalzinha, muitas vezes fica difícil conciliar tudo isso. Então, o que eu comecei a perceber? Muitas das coisas que eu colocava como essenciais não são tão essenciais assim. Então, cabe a nós fazermos um exame de consciência. Sentar a bundinha na cadeira, ficar em silêncio um tempo e começar a pensar. Por que eu me sinto sobrecarregada? Né? No cuidado comigo, com a minha família, com a vida espiritual, com a vida intelectual, cuidado com a casa, com o meu trabalho. Por que eu me sinto sobrecarregada? Porque parece que tem tanta demanda e eu não consigo dar conta. Quais dessas demandas aqui, elas são essenciais? E se eu faltar com elas, e se eu não cumprir com elas, eu vou estar cometendo um erro grave. Eu vou estar prejudicando outras pessoas. Eu vou estar prejudicando a mim mesma, ao meu corpo físico, a minha mente, a minha alma ou ao meu espírito. Agora, quais dessas demandas, elas são sociais, né? É uma demanda social, mas assim, talvez dá pra gente deixar pra depois. Talvez dá pra gente dar um jeitinho de fazer de um jeito diferente. Vou dar um exemplo pra vocês. É coisa boba? É coisa boba. Mas vocês vão ver que é nessas coisinhas bobas que a gente enche a nossa cabeça de caraminholas. Eu sempre gostei muito de fazer as unhas. Como pode ver, não fiz, né? Não estou fazendo mais. E aí, depois que eu tive meu primeiro filho, eu percebi que assim, cara, leva um tempo. Pra mim leva um tempo. Eu moro num lugar que eu não tenho salão de beleza perto, então já é um ponto. Eu mesmo tenho que fazer minha unha, né? Ok. Aí, poxa, eu tenho que fazer a unha, tirar a cutícula, passar o esmalte, limpar, depois eu não posso mexer com as coisas da casa, porque senão vai estragar minha unha por um tempo. Aí, depois, ok, ficou pronto, deu certo, beleza. Nisso aí, né, o bebê não pode chorar, eu não posso pegar pra amamentar, etc, etc, etc. Mas supondo que tudo deu certo. Deu tudo certo, consegui fazer a unha tá linda aqui. Eu vou ir lavar a louça, estrago um pouco. Aí eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa, bata a unha. Sou meio estabanada, então vivo me batendo. Questão pessoal minha, né? Claro que tem gente que consegue ficar com a unha linda, maravilhosa. Eu não consigo. Eu faço a unha hoje, amanhã ela já tá toda feia. Bom, o que eu posso fazer com esse problema que eu tenho? Eu gosto da unha bonita, é uma coisa que me faz bem, mas eu não consigo encaixar isso na minha vida. Eu posso fazer uma unha de gel? Não posso, é muito caro, é muito longe, não vai dar pra mim não. O que eu fiz? Eu entendi e aceitei que esta demanda não cabia na minha vida. É um exemplo meio tosco, claro, mas foi assim com várias e várias coisas que aos poucos eu fui reconhecendo. Isso não é uma demanda essencial para que eu cumpra com os meus deveres de Estado, para que eu cuide das pessoas que estão ao meu entorno e para que eu cuide de mim de modo integral. Não só do corpo, não só da mente, não só do espírito, mas para que eu cuide de mim
na integralidade dessas 3 dimensões da minha pessoa. E depois que a gente faz esse exame de consciência, a gente vai entender o seguinte: existem muitas coisas que nós podemos abrir mão, que nós até devemos abrir mão, mas que nós não queremos abrir mão. Eu não quero abrir mão de ter esse tempo de fazer as minhas unhas. Eu também não quero abrir mão de ter as unhas bem feitas, porque eu vou fazer a unha e eu vou ficar na expectativa de que ela fique bem feita, sendo que isso não corresponde à minha vida. Para você pode ser o seguinte: você tem a expectativa, né, o ideal de que a sua casa vai estar sempre sem brinquedos espalhados. No seu ideal, é assim, a criança pega um brinquedo, seu filho vai pegar um brinquedo, ele vai brincar, aí pra ele pegar o próximo, ele vai guardar aquele. É lindo, gente, é um ideal justíssimo. Mas assim, no dia a dia, no meu dia a dia, por exemplo, quando eu já vi, gente, a criança já deixou o brinquedo pra lá, ela já foi ali e pegou outro, aí ela pegou um livrinho pra ler, ela pegou um outro pra colorir. E aí eu fico assim: ai meu Deus, isso cadê a ordem, a virtude da ordem? Meu Deus, socorro, estou infringindo a virtude da ordem. Meus filhos vão crescer no meio desordenado. Ai meu Deus, coitadinho deles. Aí eu vejo que ou meus filhos vão sofrer este dano de crescer no meio da desordem material ali, ou eu vou ficar o tempo inteiro com a cara fechada, com a cara amarrada, brigando pras crianças e guardar o negócio. Por quê? Porque o tempo que eu levo para fazer as crianças irem guardar os brinquedos, logo após elas brincarem 2, 3, 5 minutos com eles, o que vai acontecer? Eu vou deixar de fazer outras coisas que são minha obrigação. Lavar louça, lavar roupa, trabalhar. Ou seja, eu posso abrir mão deste ideal que não é ruim em si, mas ele não é essencial. Ele não é essencial. Às vezes, inclusive, a gente vai sacrificar coisas que são importantes. Pra mim é importante que meus filhos cresçam num ambiente ordenado. Mas essa ordem muito peculiar, muito específica, eu não consigo oferecer agora. Então, eu aceito que meus filhos vão guardar os brinquedos uma vez ao dia no final da noite, ou 2 vezes ao dia, antes de dormir na soneca, antes de fazer o sono noturno. Perfeito. Então, a gente conseguir ter essa consciência de o que é essencial, o que de fato eu não posso abrir mão. Por exemplo, eu não, com cuidado com a casa, eu não posso abrir mão de lavar louça, de fazer comida, de lavar roupa e de limpar o banheiro, né? Que depois fica meio podrezinho. Eu não posso abrir mão disso. Agora, poxa, tem uma porta aqui que tá encardida. Eu tenho uma porta aqui que ela vive encardida, gente. Ela pega poeira, sujeira, enfim, ela vive encardida. Só que ela dá um trabalhão pra limpar, entendeu? Ai, a porta cheia de coisinha, assim, enfiar bucho, passar, jogar água. Ai, meu Deus, dá 1 hora pra limpar aquela porta. No meu ideal, eu teria que limpar ela toda semana. Ou no máximo de 15 em 15 dias. Mas eu abro mão de ter essa porta limpa. Por quê? Tirar 1 hora de 15 em 15 dias pra mim, pra eu fazer isso, cara, é muita coisa. Você tá entendendo que eu tô fazendo uma análise entre coisas... Eu estou julgando coisas boas e vendo se elas cabem dentro da minha realidade, da minha circunstância. Do mesmo modo, vem uma outra questão. Que aqui também, ó, a gente não quer. Outra coisa que as bonitonas das mães não quer, né? Deixar de ser caprichosa e orgulhosa e vaidosa de achar que você faz melhor, que ninguém vai fazer igual a você. Cá entre nós, segredinho, ninguém vai cuidar tão bem do teu filho, ninguém vai cuidar tão bem da tua casa. Porém, muitas vezes, falta a gente um pouquinho de humildade, de reconhecer, eu não consigo, porém, há algo ou alguém que consegue por mim, que pode me ajudar. Ou seja, pedir ajuda. Este pedir ajuda, ele pode ser você ter ajuda, né? Isso é uma coisa que eu comecei a implementar na minha vida recentemente e mudou muita coisa, mudou o jogo aqui da minha casa. Que é comprar uns eletrodomésticos melhores, um aspirador bom, uma lava-louça. Eu comprei uma lava-louça ali, é meio da Shopee, é meio xing-ling, mas a bichinha tá me ajudando muito. Fica maravilhoso, perfeito, como se eu tivesse feito? Às vezes não, confesso, às vezes não fica não. Mas, poxa, ela me economiza 1 hora, 1h30 por dia, gente. 1 hora, 1h30 por dia a mais, você faria o quê, minha amiga? Compra um aspirador de pó bom, um aspirador que vai limpar, vai tirar a sujeira.
Ah, mas aí ele só limpa, ele não passa o pano. Gente, mas pelo menos o chão tá aspirado, você pode andar descalço, as crianças podem se rolar, elas não vão ficar imundas. Já é uma ajuda. Ah, você come pão todo dia? Eu tenho uma máquina de pão aqui. Júlia, essas coisas custam dinheiro, não tenho dinheiro, tudo bem, gente. Entendo perfeitamente, entendo perfeitamente. Mas será que você não pode deixar as crianças um pouquinho, assim, uma tardezinha, uma horinha na casa da avó? Sabe, assim, pra você descansar, minha amiga. Descansar, entendeu? Pra você ficar em casa, ver um filmezinho bobo. Pra você, sei lá, fazer uma hidratação no cabelo, tomar um banho mais bem tomado, assim, um banho bem gostoso, bem relaxante. Pra você ler um pouco, pra você estudar um pouco. Agora eu vou falar de uma coisa ainda pior. Será que você não pode deixar sua criança ali, vai, umas meia horinha assistindo um desenho? Escolhe um desenhozinho bom, não escolhe porcaria não, escolhe um mais ou menos, um clássico, um filmezinho da Disney ali, um negócio assim razoável. Será que não é melhor você escolher isso do que ficar com essa sensação horrível de, meu Deus, a minha vida é muito pesada, eu tenho muita coisa pra carregar. Isso gera uma ansiedade, e uma ansiedade, e uma ansiedade. E muitas vezes isso está relacionado a gente não conseguir olhar pra nossa realidade, falar assim, tudo bem, existe um ideal, mas a minha capacidade é menor que esse ideal. Então eu vou abrir mão de algumas coisas aqui pra que a minha capacidade ela seja de acordo com o que tá na minha cabeça. Então, você vai precisar colocar na sua cabeça, não é só abrir mão, porque se você não tem tempo, você vai simplesmente deixar de fazer. Se você não tem tempo, você não vai fazer. Agora, você deixou de fazer, quando você tá com esse ideal aqui em cima, você vai se sentir frustrada, você vai se sentir cansada, você vai se sentir ansiosa. Eu estou falando isso como pessoa conhecedora da causa, tá? Não estou falando de orelhada, não. Estou falando como quem conhece, como quem sente isso. E se você diminui a sua expectativa, diminui o seu padrão, ah, mas é que eu aprendi lá no Instagram que a casa tem que estar ordenada, que as crianças não tem que assistir tela, e não sei o quê, que a mulher tem que estar sempre arrumada. Tudo bem, nenhuma dessas coisas são ruins em si, são coisas boas. Todas elas têm uma raiz boa. Agora, o problema é, estas coisas são acidentais. E agora eu vou falar o que é essencial na formação do filho, né, na criação do filho. Sabe o que é muitíssimo importante? É que o teu filho olhe pra você e veja uma pessoa contente, feliz, satisfeita e com os afetos bem ordenados, né? Então, essa sensação de sobrecarga, ela vai desordenando as tuas emoções, tu vai tendo emoções ruins, né? Aquela coisa imediata, você começa a sentir muita raiva, você começa a sentir muita tristeza, você começa a sentir muito medo, emoção imediata. E aí, nos seus sentimentos, você começa a ficar frustrada, você começa a ficar amuada, você começa a ficar incontente. Incontente, essa palavra existe? Enfim, você começa a ficar chata, você começa a ficar ranzinza, começa a ficar sempre de cara feia. Tem nada pior que uma mulher de cara feia. Não tem marido, os maridos vendo as mulheres de cara feia, coitado deles. Coitado dos teus filhos vendo você de cara feia, sabe? O quão melhor não é uma mãe que, deixa as crianças comer umas besteiras, deixa as crianças assistir um pouco de tela, não é pra deixar a sua criança viciada em doce, não é pra deixar a sua criança jogada lá na casa da avó, não é pra deixar a sua criança jogada na frente da televisão. É pra que você consiga entender, às vezes, estas coisas que estão fora do meu ideal vão fazer com que eu me sinta melhor. E eu me sentindo melhor, eu consigo ser mais atenciosa com os meus filhos, eu consigo ter uma realização pessoal que vai transmitir para os meus filhos o que é de fato uma vida boa, o que é de fato uma vida agradável. E aí todos os teus ideais morais que você quer passar para os teus filhos de ser uma boa pessoa, ou os ideais espirituais, de amar a Deus, de ir na missa, de ler a Bíblia, sei lá, independente, né, do que você julga aí de ser o bom, né? O seu filho vai ver que você faz essas coisas, ou seja, ele vai ver o que você faz e ele vai ver o que você é. Você é uma pessoa realizada. Você não é uma pessoa amargurada, com aquela cara assim de, meu Deus, como a minha vida é difícil. Será que a gente precisa ter uma vida tão difícil assim? E aí, o que você acha?
Me conta aqui. Ah, e se você conhece uma amiga que tá bem sobrecarregada também, manda esse vídeo pra ela. Talvez essa nossa conversa aqui pode ajudar ela também, tá bom? Um beijo, me contem aqui se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre é mais fácil ser mãe hoje em dia ou era mais fácil antigamente? Tchau, tchau!